Sou Beatriz Barreto de Miranda, orientada da professora Alessandra Cardoso de Freitas. Sou do curso de Pedagogia Docente e Educação e este é meu trabalho para a 27ª edição do Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN. Minha pesquisa tem como título Plano de Aula de Leitura de Literatura, o que dizem os professores, e investiga o planejamento da aula de leitura de literatura sobre a perspectiva do docente, articulando seus saberes e suas práticas ao planejar o encontro do aprendiz com o texto literário. O estudo sobre o tema planejamento justifica-se pelo importante papel do professor ao traduzir para a prática concreta qualquer diretriz ou seleção prévia de conteúdos. Dessa maneira, dar voz ao professor, dar assentimento aos seus saberes e práticas sobre o planejamento é identificar como esse processo tem acontecido na escola, em específico nas aulas de leitura de literatura. Ninguém nasce leitor, assim como aprendemos a falar, andar, escrever, também nos tornamos leitores. Sendo assim, percebemos a importância do mediador. Assim sendo, trazemos a função mediadora do planejamento no ensino-aprendizagem de leitura, para assim promover o interesse dos alunos pela leitura literária. Portanto, objetiva-se com esse estudo investigar o planejamento da aula de leitura de literatura. Primeiramente, foi realizada a preparação teórica com a leitura de referências bibliográficas. Essas leituras englobaram estudos sobre leitura, literatura, planejamento pedagógico e mediação docente na aula de leitura de literatura. Para isso, temos como base Amarília, Sampaio, Freitas, Fontânia, Libânio, entre outros. A partir desses estudos, foram elaborados diários de registro e discussões com a orientadora para a criação do questionário. Em seguida, comecei a participar do curso de especialização em literatura na escola, que no caso é o locus da pesquisa. Esse curso de especialização procede da pesquisa em andamento, o planejamento da aula de leitura de literatura e os processos mediadores, formar leitores formando-se, promovido pelo grupo de pesquisa Ensino e Linguagem da UFRN. Para a construção do corpus de dados de pesquisa, foi elaborado um questionário e para esse questionário foi selecionado 2 cursistas. Os sujeitos foram denominados de Clarice Lispector e Marina Colasanti. Considerando o objetivo da pesquisa, organizamos as respostas do questionário em 2 blocos: o conceito de planejamento e o planejamento nas aulas de leitura de literatura. Percebemos nas respostas das professoras que elas possuem um conceito muito instrumental de planejamento. Podemos visualizar esse aspecto na resposta de Marina Colasanti, quando ela define planejamento como a elaboração daquilo que se pretende usar ou a realizar em sua sala de aula, revelando assim um sentido de planejar com a prática marcadamente procedimental. No entanto, o planejamento vai além da atividade sistêmica. É como Sampaio afirma, que a atividade do planejamento poderia se constituir em um dos subsídios desencadeadores do processo de reflexão e autorreflexão. Nas respostas das professoras, a relação entre planejamento e reflexão ainda não é visualizada de forma contundente, mesmo que elas expressem que entendem a importância desse processo e recorrem a essa prática em suas aulas. Por sua vez, em relação ao planejamento, especificamente das aulas de leitura de literatura, as professoras esboçam surpresa no modo de estruturar as aulas, conforme os pressupostos da experiência de leitura por andaime. À medida que tiveram leituras e experiências literárias fundamentadas nessa abordagem, as professoras passaram a utilizá-las em suas salas de aula. Notamos esse dado na resposta de Marina Colasanti, que em sua resposta à pergunta para que serve o planejamento e quais são as suas contribuições para a formação do leitor literário, ela respondeu: são inúmeras, principalmente a importância da pré-leitura, a leitura e a pós-leitura, que antes eu não fazia com os meus alunos. Concluímos que o planejamento é de fundamental importância para que se atinja o êxito no processo de ensino-aprendizagem. Presumimos que o planejamento das aulas de leitura de literatura reflete-se numa prática individual, cujo sujeito principal, o aluno, não é considerado. Tratava-se de um planejamento que não repercutia no processo de interação entre o leitor e o texto, e isso deve ser mudado, pois a leitura é carregada de sentido e deve ser trabalhada como tal.